Atenção, polícia está à procura de um criminoso que assaltou uma joalheria. Câmeras de segurança gravaram toda a ação dos assaltantes. Ele entrou no estabelecimento quando não havia clientes na loja. Antes de anunciar o roubo, ele solicitou o orçamento de alianças. Duas funcionárias trabalhavam no momento do roubo. Durante o atendimento, ele levantou a blusa, mostrou a arma e anunciou o assalto. O suspeito coloca as joias dentro de uma sacola e vai embora com a maior tranquilidade. O valor do roubo ainda não foi informado. Qualquer informação que possa ajudar na identificação do suspeito pode ser passada pelo telefone 181, tá bom? Que é o Disque Denúncia. Vamos lá, que a notícia não para. Reportagem que acaba de chegar. Eu peço a sua atenção agora. Integrantes de uma quadrilha especializada em estourar caixas eletrônicos, esses criminosos foram presos. Quando eles foram presos? Quando eles tentavam passar por um pedágio na rodovia Castelo Branco, que liga São Paulo ao interior, perto da cidade de Jandira, aqui na Grande São Paulo. A polícia está investigando agora esses criminosos e a polícia já estava no rastro desses bandidos desde outubro do ano passado, quando eles explodiram um caixa eletrônico dentro de um posto de atendimento em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Quem conta melhor essa história agora é Cristina Scaff. É uma quadrilha que explode caixas eletrônicos que a polícia conseguiu pegar. Vamos ver. Um verdadeiro arsenal que chamou a atenção da polícia. 3 fuzis, armas de alto custo, uma submetralhadora, uma espingarda calibre 12, pistolas, revólveres e muita munição. Dinamites, explosivos usados em mineradoras, provavelmente desviados de obras. As armas são de origem estrangeira, todas elas contrabandeadas. A munição também é de origem estrangeira, em grande quantidade. E os explosivos são direcionados à mineração, não são explosivos corriqueiros, né? Então, esse poderio deles realmente nos chamou a atenção. Com a quadrilha, a polícia também encontrou toucas, coletes à prova de bala, placas frias usadas em carros roubados, cerca de R$2.000 em dinheiro e até mesmo rifas que os bandidos vendiam para arrecadar dinheiro para o bando. A investigação da polícia de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, começou em outubro do ano passado, depois que a quadrilha atacou o caixa eletrônico dentro deste posto de atendimento público, em São Caetano do Sul, também no ABC Paulista. Com informações, a polícia passou a monitorar os criminosos. Foram vários outros ataques praticados pela mesma quadrilha. O mais recente, neste posto de gasolina. Estes carros, quando se preparavam para mais um ataque. Eles iriam investir na cidade de Sorocaba contra um estabelecimento bancário. Foram interceptados na Castelo Branco, houve a prisão e, na sequência, diligências que resultaram na apreensão de fuzis e outro tipo de arma mais explosivos. Wesley de Freitas, de 22 anos, Dione de Oliveira, de 31 e José Rodrigo dos Santos, de 28 anos. Estes dois já tinham passagens pela polícia. Durante a investigação, a polícia percebeu que os bandidos tinham uma rotina, uma organização interna com funções definidas e um poder de fogo diferente de outros criminosos. Agiam sempre em cidades do interior do estado ou na Grande São Paulo. A polícia ainda investiga mais 10 pessoas, que, ao que tudo indica, fazem parte da mesma quadrilha. Os 3 presos, que vão responder por porte ilegal de armas, formação de quadrilha, receptação, resistência e contrabando, também podem estar envolvidos em outros ataques. Existe uma parte técnica por trás da investigação, que vai conseguir colocá-los no local do crime. Nós temos alguns episódios que já se encontram rastreados, identificados, e agora a parte da investigação vai direcionar nesse sentido. Xiii, olha essa história agora. Olha essa história agora. A reportagem acaba de ficar pronta, eu coloco no ar. Você vai com seu carro ou com a sua moto num estacionamento. Teu carro ou tua moto é roubado. De quem é a culpa?
De quem é a responsabilidade? Quem vai arcar com prejuízo? Atenção para essa reportagem. Estudante, trabalhador. Ô Lombardi, um cara muito esforçado, viu? Rafael precisa da moto, tanto para ir ao trabalho como para ir à faculdade. Só que a moto dele foi roubada dentro do estacionamento da faculdade. Isso mesmo, dentro do estacionamento, onde deveria ser um local seguro. O pior vem agora. A faculdade diz que não tem nada a ver com a história. Cada um com seus problemas, cada um no seu quadrado. E aí, como é que fica? Vamos ver a reportagem Balança. Você pode dar sua opinião aí na tua casa, vamos ver. Agora ficou mais difícil chegar na faculdade. A moto que Rafael e a namorada Lilian usavam para ir até lá todos os dias foi furtada no estacionamento da instituição. Eu cheguei por volta das 7 horas, né? Estacionei a moto como de costume, aí eu tranquei ela a trave e ela tinha um alarme, né? Aí eu subi para estudar. A moto comprada há 4 anos era o principal meio de locomoção de Rafael, que trabalha durante o dia e estuda à noite. Quando percebeu o furto, o aluno de Ciências Contábeis procurou a universidade esperando apoio. Procurei o vigia que fica no estacionamento, né? Comuniquei ele não sabia de nada, não sabia responder. Perguntei para algum responsável da universidade. Aí ninguém se encontrava, falou que não tinha ninguém. Perguntei para um dos rapazes, né, da universidade referente às imagens. Ele falou que era trancado, que eles não tinham acesso, que era só o pessoal mesmo da reitoria, os coordenadores deles que tinham acesso. Rafael gravou o telefonema da advogada da faculdade. Alô? Alô, Rafael? É ele mesmo. Oi, boa noite, aqui é a advogada da universidade. Oi, tudo boa bem? noite, tudo. Eu falei com você ontem. Sei que é. Então tá bom. Rafael, eu consegui conversar com a reitoria a respeito da sua moto e eles não deram uma resposta positiva não, tá? Falaram o quê? Que não vai se responsabilizar pela moto. Não vai responsabilizar? Não vai. Tá bom, então. Tá? Eu tô te ligando porque como ontem eu prometi que eu ia te dar um retorno assim que eu tivesse uma resposta, só pra você não ficar sem resposta nenhuma. Não, tudo bem. Tá? Tá bom, então. Então tá bom. Obrigada, tá, Rafael? Boa noite. Tchau, tchau. No estacionamento onde as motos ficam, há uma placa informando que a faculdade não se responsabiliza pelos pertences deixados lá. Os estacionamentos particulares costumam mesmo colocar essas placas, mas o que está escrito lá vai contra a lei. Por isso elas não têm valor num processo judicial. É inválido aquela frase que contém lá a não responsabilização por conta dos objetos ou pertences ou até por alguma outra coisa que fica dentro do carro. Então, o estabelecimento, o estacionamento, ele tem responsabilidade pelo todo, tanto pelos objetos quanto pelo carro. Tem que haver indenização. O casal pretende fazer isso. Vai tentar recuperar o patrimônio na justiça. A universidade não me procurou, não entrou nem em contato, só me procurou porque a gente colocamos na rede social que a moto foi furtada na universidade. Aí quem procurou foi o marketing para poder tirar da rede social, só o marketing procurou para poder tirar, não procurou para tentar resolver o caso. A universidade tinha que ser como uma mãe, né? Zelar pelos seus filhos, uma mãe não zela pelos seus filhos. Olha, quando eu fazia faculdade, eu percebi que o estacionamento onde eu deixava o carro tinha falhas. Aí eu peguei uma câmera escondida e fiz uma reportagem. Meu professor é o jornalista Flávio Prado, do Mesa Redonda, da Jovem Pan. E aí a gente fez essa reportagem e exibiu, mostrando toda a falha do sistema do estacionamento da faculdade. E ele pegou a matéria e foi mostrar para a direção da faculdade. É responsabilidade, sim, da faculdade. Agora, posso falar uma coisa? É uma faculdade de nome, é uma faculdade grande. Será que os donos da faculdade sabiam disso? Tenho certeza que vão tomar uma providência agora, Lombardi. Então, aí é discutível, porque muita gente pode dizer, mas não paga, não interessa. Está dentro da universidade, é responsabilidade da universidade. É isso. É como na prefeitura, ela não te cobra a Zona Azul, ela deveria ser responsável também pelo furto ou roubo do carro. Ó, Zona Azul. eu vou dar 24 horas para a faculdade mudar de opinião. Se não, eu vou passar o caso, sabe para quem? Podemos passar, Cláudia, para o Jorge Wilson, xerife do consumidor? Porque é um caso... É um caso complicado. Vamos passar para ele, Jorge Wilson, 24 horas para resolver o caso do nosso telespectador.
Se não, a gente passa para o Jorge Wilson, que sabe o que está acontecendo, conhece bem a lei, conhece como poucos a lei e o Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Não é uma relação de consumo, mas é uma relação diferente. O cara colocou a moto no estacionamento, estuda na faculdade, a moto é roubada, mas alguém tem que pagar. Mas ele paga a faculdade. Paga a faculdade. E a relação de consumo, ele é consumidor, claro, tá certo. Claro. Então, olha aí, 24 horas, se amanhã a gente não tiver uma resposta aqui na hora do balanço, eu vou passar esse caso para o Jorge Wilson, xerife do consumidor. Mas tenho certeza, pela faculdade que eu vi aí, os donos vão tomar uma providência agora, tenho certeza disso. Vem pra cá. Reportagem que acaba de chegar. Uma artesã de 47 anos foi vítima de uma emboscada no centro de São Paulo. Ela trabalha com artesanato. Tem lá que participa da feirinha. Joselane é o nome dela. A Joselane ela tá apenas um dia, um dia que ela tá aqui na cidade? Ela está apenas um dia na cidade, veio para montar uma barraquinha na feira para vender bijuteria. Outro ambulante não gostou da ideia e atacou a Joselane. Olha o que aconteceu. Apesar da grande quantidade de gente, é difícil encontrar alguém com coragem para falar sobre o caso. A agressão foi no começo do dia, quando os primeiros comerciantes começavam a chegar na rua Barão de Itapetininga, que fica em frente à Praça da República, no centro de São Paulo. A vítima ficou no chão com a faca cravada no peito, até o momento em que foi levada pelos bombeiros a um hospital da região. O homem que tentou matá-la fugiu em seguida e ainda não foi encontrado. A rua Barão de Itapetininga, na verdade, é uma calçada com movimento intenso no comércio formal e informal. Testemunhas que não querem se identificar disseram que a vítima chegou de viagem ontem, na tentativa de conquistar um espaço para vender bijuterias. Mas ela teria esbarrado na resistência de vendedores mais antigos. Tentamos conversar com vendedores ambulantes que conhecem vítima e agressor. Não é de se estranhar que eles tenham ficado com medo de falar sobre o assunto. Tá aí, a vítima está internada na Santa Casa e vai passar por uma cirurgia, tá bom? Vem pra cá, vem pro telão do Gotinão que eu vou mostrar pra você agora. Uma rachadura em uma escola no bairro Jardim Imperador, Zona Leste de São Paulo, tá tirando o sono dos pais dos alunos. O colégio é frequentado por crianças de 4 e 5 anos de idade. Só que elas não podem ir nem no parquinho, não podem se divertir. O problema tá em uma rachadura que se formou no muro que cerca a escola. E aí, você deixa seu filho ir lá perto? Você deixa? Com o risco de desabamento, os professores foram obrigados a deixar os alunos sem área de lazer. Vamos ver a reportagem. Fecha lá, Marcelo, quero ver, balança. Mesmo com os filhos pequenos estudando, estas mães estão preocupadas. O que tira a tranquilidade delas são essas rachaduras que cortam o muro da escola de cima a baixo e que abre mais a cada dia. As imagens foram feitas pelos próprios pais de alunos, que não aguentam mais esperar por uma solução. O problema já se arrasta há pelo menos 6 meses. Tem como ficar enrolando, levando isso mais para frente, né? Porque a qualquer momento, com essa chuva que tá dando aí, o muro pode cair. A dona da casa, construída ao lado da escola, diz que não tem responsabilidade pela rachadura. A Defesa Civil esteve na casa dela e não identificou o risco de desmoronamento, mas pediu a desocupação do imóvel por ter sido construído de forma irregular em uma área municipal. Eles falaram para mim que não tinha problema nenhum, que eles iam entrar com recurso sobre o muro. Aí eu deixei eles entrar na minha casa para ver como que era feita a minha obra. Não foi a minha parede que empurrou, o muro é velho. Entendeu? Essa creche é muito velha, nunca foi arrumada. E o pior de tudo é que o muro que ameaça desabar fica ao redor do parquinho das crianças de 4 e 5 anos, que estudam na Escola Municipal de Educação Infantil, no bairro Jardim Imperador, zona leste da cidade. As crianças não brincam mais ali no parque. Entendeu? O parque foi interditado pela própria diretora da escola, né? Porque pela segurança de todas as crianças. Elas ficam onde elas comem, ou então dentro da sala de aula.
que isso é injusto para eles, né? Nós entramos em contato com a Defesa Civil, que veio ontem até o local. Só que os novos técnicos encontraram a escola fechada e fizeram a avaliação no muro de fora. Eles não encontraram nenhuma rachadura. Claro, porque o problema é no pátio, onde as crianças deveriam brincar. Agora, durante a nossa reportagem, uma nova equipe da Defesa Civil veio até o local para fazer uma outra avaliação. A escola tem mais de 30 anos de funcionamento. É muito bem vista pelas mães. Meus filhos estudaram aqui, agora está meu neto e tem o problema do muro. E nós queremos resolver o problema do muro. Segundo elas, a direção alega que a subprefeitura de São Mateus já foi comunicada, mas não dá previsão de solução. A gente não está aqui atrás de tirar ninguém, a gente quer que os nossos filhos estejam seguros na escola. Olha, em nota, a Secretaria Municipal de Educação diz que construções irregulares estão sobrecarregando os muros da escola. Na inspeção realizada hoje, a Defesa Civil pediu a interdição da obra na casa que fica ao lado da escola. Mas o muro realmente está numa situação bem irregular em cima do que foi feito, né, Gotino? Olha, atenção, gente, estou chegando aqui para o chamado ao vivo agora. Lembra que a gente trouxe aqui em primeira mão na semana passada que o neto do Chico Anísio estava desaparecido? Foi quinta passada, não foi que a gente trouxe a notícia? Desapareceu na terça, a informação só vazou na quinta, né? Olha só, ele está desaparecido desde o dia 23. Olha, as imagens chegam pra gente agora. Um corpo foi encontrado na praia de Quissamã, no Rio de Janeiro. Pode ser do neto de Chico Anísio, Rian Brito. O Rian, ele é filho do Niso Neto. Quem é o Niso Neto? O Gotino, o Niso Neto é aquele da escolinha do professor Raimundo? É, o seu Ptolomeu, aquele que acertava tudo. O professor Raimundo Chico Anísio, esse é o Niso Neto. Obrigado, Souzinha. Isso. Atenção, um corpo foi encontrado. A Defesa Civil, na hora que retira o corpo, atenção, tem detalhes que são muito semelhantes ao do Rian. A Dorlane Del Esposte está comigo já? Vamos lá então, vamos falar com ela. Dorlane, tem as informações ao vivo, por gentileza, direto do estado do Rio de Janeiro. Atualiza o noticiário, muita gente querendo saber se é ou não o corpo do neto do Chico Anísio. Boa tarde para você. Oi, Gotino, muito boa tarde para você, boa tarde também a todos que nos assistem. Foi confirmado agora a delegada Ellen Souto, da Delegacia de Descoberta de Paradeiros do Rio de Janeiro. Ela confirmou que o corpo encontrado na manhã de hoje, na praia do Farolzinho, em Quissamã, é sim de Rian. Inclusive, os pais do Rian, né, a Márcia Brito também, o Niso Neto, eles já foram para o IML de Macaé, que é o IML mais próximo ao município de Quissamã. Buscas foram realizadas durante vários dias aqui, desde o início da semana. Inclusive, Gotino, a nossa equipe de jornalismo foi a primeira equipe a chegar no local, porque desde manhã nós estamos acompanhando a DDPA e também o Corpo de Bombeiros. Ele que ficou desaparecido, né, está desaparecido desde a última terça-feira. Agora só falta o reconhecimento por parte da família, porque a delegada responsável pela investigação do caso já confirmou que se trata do Rian. Então, por favor, atenção, a informação confirmada é o corpo de Rian. Atenção, a informação chega agora pra gente. É confirmada a informação, muito triste. O Niso estava fazendo, inclusive, uma campanha no Facebook. Eu tô acompanhando diariamente. Você quer ver? Souzinha, deixa eu correr aqui, ó, no meu computador. Me mostra aqui, por favor. Eu vou colocar o vídeo que ele postou ontem. Olha o último. O Niso estava na esperança de encontrar o filho. Coloca aí, vê se você consegue abrir o áudio para mim desse depoimento do Niso, ó. Esse foi o último depoimento dela. Encontrados os documentos e as roupas do Rian. É ao vivo, eu tô colocando essa imagem agora aqui, ó. As buscas continuam muito intensas aqui na área. Queria aproveitar e agradecer o pessoal da Defesa Civil, os bombeiros locais. Ele postou ontem isso. A doutora Ellen, que é a delegada do DDPA, que é a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, que estão todos fazendo um trabalho incrível. Olha, aí o Niso... E a última notícia que a gente soube... Aí o Niso fazendo esse depoimento... O Rian desembarcou aqui. Agora, me dá as imagens do helicóptero, por favor, do local onde foi encontrado. Praia de Quissamã, litoral do Rio de Janeiro. 9 dias depois, a confirmação. Balanço Geral foi o primeiro jornalístico na TV a dar essa informação na quinta-feira passada, do desaparecimento do Rian. Rian é neto de Chico Anísio, filho do Niso Neto,
que era o professor, o seu Ptolomeu, na escolinha do professor Raimundo. Aí a praia onde o corpo foi encontrado estava só de bermudas, mas ele tinha uma pulseira e uma correntinha muito parecidas com as que foram descritas nas informações dos pais, tanto da mãe do Rian como do Niso, o pai do Rian. E aí, quando encontraram o corpo, os policiais e os bombeiros rapidamente perceberam que se tratava do Rian Brito. Olha aí a imagem ó, do lado direito, ó. Ô Lombardi, confirmada a informação, corpo encontrado é de neto de Chico Anísio. É uma pena, né, Gotino? Porque a esperança dos pais era que ele fosse encontrado vivo. Agora, a identificação oficial vai ser feita só pela mãe e pelo pai mesmo. Apesar de que a delegada tem as indicações todas, tinha os detalhes, não é? As roupas foram encontradas naquele local, perto de onde o corpo foi achado, os documentos foram encontrados. Deixa eu perguntar para Dorlane, que está lá no Rio de Janeiro e tem informações pra gente. Dorlane, a polícia trabalha com afogamento. Esse rapaz, ele morreu afogado. O que será que aconteceu? Como ele foi parar na praia? Por que ele foi para Quissamã? Eu tô fazendo várias perguntas, eu sei que muitas estão sem respostas, até a polícia está buscando essas respostas. O que você pode falar pra gente depois que o corpo foi confirmada, essa informação, o corpo encontrado na praia de Quissamã? Gotino, a polícia trabalha com todas as possibilidades, nenhuma delas é descartada. Inclusive, nós estamos com uma equipe em Quissamã e outra equipe em Macaé. Todas as novidades a gente vai chamar e falar com você. Mas eu quero destacar um ponto também que é muito importante. O local onde o corpo foi encontrado é de difícil acesso, é uma área de Restinga, um parque nacional de Jurubatiba. Então, só para você ter uma ideia, a gente que acompanhou todo esse trabalho de buscas, não só com a polícia, como também com o Corpo de Bombeiros, é mais ou menos uns 15 quilômetros de estrada de chão batido, mais uns 10 quilômetros de faixa de areia. Então é muito distante, é um local de difícil acesso, por isso que a família não foi para lá. A família estava em Quissamã e foi direto para o IML de Macaé, onde eles, tanto o pai quanto a mãe, vão fazer o reconhecimento do corpo. Lani, se a gente puder mostrar a praia, isso, aí o local onde o corpo foi encontrado, um pescador foi fundamental, porque ontem um pescador encontrou pertences do Rian, documentos pessoais, um cartão bancário, uma camisa e um chinelo. Olha essa informação, Fabiola Reipert. O Rian, ele estava na praia e um pescador encontrou esse material, os pertences do Rian. E aí, a polícia começou a fazer as buscas nesta região onde o pescador encontrou os pertences do Rian. Tinha documento, cartão bancário, camisa e chinelo. Horas depois, a polícia encontra um corpo. E agora a confirmação de que é o neto do Chico Anísio. E aí fica a interrogação, a causa da morte. O que seria a causa da morte? O Instituto Médico Legal de Macaé vai dizer do que ele morreu. Se morreu afogado, se morreu em consequência de alguma violência. Isso tudo o laudo vai eliminar, viu, Gotino? Vai dizer a causa da morte. E o local... Possivelmente, ele até conhecesse bem o local, porque para chegar num local como esse, porque ele tomou um táxi, do táxi ele foi à rodoviária, depois tomou um ônibus e foi para Quissamã. Então, tudo isso está sendo investigado. Agora, a delegada, como disse a nossa colega, a delegada já afirmou que é ele, que é o Rian. Mas a identificação oficial vai ser feita só pelos pais mesmo, viu, Gotino? Olha, se a gente puder mostrar aqui o Facebook do Niso, eu acabei de entrar aqui, as pessoas já estão postando mensagens. Né? O Blota Filho colocou, querido, força nessa hora, meus sentimentos. Sininha de Paula, toda a força. O pessoal vai escrevendo aqui, ó, o que dizer numa hora dessas, diz o André Teixeira, né? Já com a confirmação dessa informação que nós colocamos no ar aqui no Balanço. Toda a minha fé e força direcionada a Niso Neto, diz o Yuri Salvador. As pessoas estão postando mensagens... desejando aqui... De solidariedade. Mensagens de solidariedade, aquela força, porque nessa hora não tem o que falar. Aí as imagens da praia de Quissamã, litoral do Rio de Janeiro, o corpo de Rian Brito foi encontrado agora há pouco e a confirmação por parte da polícia e corpo de bombeiros de que se trata do filho de Niso Neto, se trata do neto do Chico Anísio. O rapaz... Há 9 dias ele desapareceu, foi terça-feira passada. Somente na quinta a informação acabou vazando para a imprensa, porque a família tinha procurado somente a polícia. Na quinta, 72 horas depois, a polícia acabou divulgando a informação junto com a família. E aí fica a interrogação. O que aconteceu? Foi assassinato? Tirou a própria vida?
Morreu afogado, estava nadando na praia? São detalhes todos que o Instituto Médico Legal e a polícia vão responder. Tem algo estranho na história? Claro que a gente vai aguardar a polícia, mas por que ele não foi para a autoescola? Por que ele sacou o dinheiro, entrou num táxi e foi para a rodoviária? Por que ele pegou um ônibus, foi para o litoral e não informou a família? Tem algo nessa história... Deixou o celular em casa. Deixou o celular em casa. Então tem algo nessa história que a gente vai precisar da investigação policial para fechar. É claro que é um momento de tristeza, de dor para a família. A mãe do Rian, que é uma cantora, produtora, ela não trabalhava com essa possibilidade. A mãe não trabalhava, a Brita, né? Ela não trabalhava com essa possibilidade. A mãe falava que o filho podia estar passando por um momento difícil, podia ter sido vítima de um criminoso. Ele pegou o ônibus para Quissamã sozinho. Isso é que chamou a atenção. Tem um detalhe importante nessa história também, que a própria mãe disse que ele conhecia essa região. Ele frequentava, é uma região tranquila, é uma região calma, e ele frequentava essa região. Então ele conhecia exatamente essa região. Agora, vou repetir aqui, a interrogação é essa. Foi um assassinato? Tirou a própria vida? Morreu afogado enquanto nadava? Por quê? Porque tudo foi encontrado, as roupas foram encontradas, o cartão de crédito foi encontrado. São respostas que vão ser dadas pela investigação. Vem pra cá, por favor, deixa eu fazer contato novamente com a Dorlane, que tá lá no estado do Rio de Janeiro e tem as primeiras informações. Ela que trouxe aqui a notícia em primeira mão da confirmação de que se tratava do corpo do neto do Chico Anísio. Dorlane, conta pra gente, o corpo ainda está no local, já foi levado pro IML, a família, onde está neste momento o filho do Chico Anísio, o Niso, aonde ele está nesse momento? Porque eu mostrei agora há pouco um vídeo dele no Facebook, vídeo postado ontem, em que ele ainda acreditava encontrar o filho com vida. Aonde está a família do Rian nesse momento? Pois é, Gotino, tanto o pai, né, o Niso Neto, quanto a Márcia Brito, eles já estão no IML de Macaé, que é o município vizinho de Quissamã, onde o corpo foi encontrado, mas o corpo ainda permanece no litoral de Quissamã. Daqui a pouquinho ele deve ser encaminhado para o IML de Macaé. Como você mesmo disse, a mãe tinha uma esperança muito grande, Gotino, de encontrar o filho com vida. Tanto que quando ela foi para Quissamã, ela levou roupas, sapatos, alguns objetos que ele poderia usar e que ela tinha a certeza de que poderia entregar esses objetos com ele ainda com vida. Então, 2 pescadores tiveram um papel fundamental. O primeiro, que foi quem encontrou esses pertences, né, no final de semana, ele encontrou esse cartão do plano de saúde, encontrou também uma camisa, chinelo, e ele que levou até a delegacia essa informação, e hoje foi um outro pescador que encontrou o corpo na areia. O pescador estava acompanhado de um guarda municipal, e o guarda municipal, como sabia de toda essa história, né, dessas buscas pelo Rian, ele imediatamente acionou a polícia. Gotiano. Ô Dorlane, me chega aqui a informação, o Marcos Paulo, meu produtor, me passa aqui a informação que a família também já conseguiu identificar o taxista. Tem a imagem aí, Cláudia, do Rian saindo do shopping, lá do shopping Fashion Mall em São Conrado? Tem aquela imagem que ele sai e pega um táxi. Quando ele pega o táxi, olha aí, essa imagem, obrigado. Olha aí, ó, essa imagem, ó. Ele sai do shopping, ele acabou de fazer um saque. Ele entra no táxi, o taxista estava com medo de aparecer, porque ele ficou com medo de ser acusado pelo sumiço do rapaz. Mas agora já identificaram o taxista. E por que esse taxista é importante? Porque no táxi você conversa, você troca palavras, você esboça reações. Esse taxista vai poder falar para a polícia como estava o Rian antes de embarcar no ônibus. O que ele falou? Ele estava assustado, ele estava com medo, ele estava introvertido, ele estava mudo, não falava nada. Então, esse taxista foi identificado e vai poder ajudar a polícia, porque a polícia quer entender por que o Rian sacou dinheiro, pegou um táxi, foi para a rodoviária, pegou um ônibus sozinho, foi para Quissamã e o corpo dele é encontrado dias depois. E quem vai ser também localizado pela investigação é o motorista do ônibus. Porque se sabe exatamente, tem a imagem, inclusive, da estação rodoviária dele no ônibus, o motorista vai ser ouvido, passageiros vão ser ouvidos, para fechar toda a apuração, para saber o que aconteceu realmente. Olha aí, gente, coloca a imagem da praia, nesse local, agora há pouco, encontrado o corpo.
confirmada a informação de que se trata do filho de Niso. Se trata do neto de Chico Anísio. Neto de Chico Anísio que estava desaparecido. Então você que está assistindo o Balanço Geral, eu tenho um chamado ao vivo. A Dorlane vai atualizar o noticiário. Foi ela quem trouxe a informação em primeira mão aqui dentro do Balanço Geral de São Paulo. A Polícia Civil confirma que corpo encontrado é de neto de Chico Anísio, um dos maiores humoristas do país que nos deixou há alguns anos. Atenção, o filho do Chico Anísio, o seu Ptolomeu, põe a foto do Niso aí, por favor, Souza, por gentileza, para as pessoas identificarem. Ele fazia o seu Ptolomeu na escolinha do professor Raimundo. Ele que trabalha com televisão, com comunicação, com cinema, com dublagem, está abaladíssimo. Essa informação que nos chega, porque ontem ele postou um vídeo, ele ainda acreditava que ia encontrar o filho querido com vida. Mas a Dorlane trouxe a informação agora, a confirmação de que se trata do neto de Chico Anísio. Dorlane, atualiza o noticiário para quem está chegando agora, para quem está acompanhando essa cobertura especial aqui do Balanço Geral. As primeiras informações de hoje, que horas o corpo foi encontrado, que horas veio a confirmação. Atualiza o noticiário para a gente, a informação é com você. Pois é, Agostinho, essa informação de que o corpo realmente é do Rian, é da delegada da Delegacia de Descoberta de Paradeiros do Rio de Janeiro, a Ellen Souto, ela que desde o início está investigando esse caso, inclusive a equipe dela está desde segunda-feira em Quissamã e eles fizeram uma verdadeira varredura pela área, não só no Parque Nacional de Jurubatiba, como também em pousadas da região, todo local onde poderia ter alguma pista do Rian. Vale a gente ressaltar também, como eu disse, é uma área de difícil acesso, então as buscas também contaram com o apoio do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil ali da região. E, Gotinho, o corpo foi encontrado hoje, no final da manhã, na Praia do Farolzinho, que é litoral de Quissamã. Quissamã é uma cidade que fica no norte do estado do Rio de Janeiro, né? Próximo, para quem já ouviu falar, de Campos e também Macaé. É uma área ali de preservação ambiental, como eu disse, e foram peças chaves para essa investigação, como o Lombardi agora mesmo falou, ter que ouvir esse taxista, ouvir também o motorista desse ônibus. Afinal de contas, às vezes a gente consegue, né? A gente conversa com o motorista do táxi e a informação que a polícia tinha passado pra gente é que o Rian, esse taxista, teria levado o Rian da zona sul do Rio de Janeiro até a rodoviária. E de lá, as imagens de câmeras de monitoramento mostram que ele entrou em um ônibus com destino a Quissamã, onde possivelmente o corpo dele foi encontrado, né? Porque a confirmação foi dada, vale a gente destacar, pela Polícia Civil, porque a família, tanto a mãe do Rian, a Márcia Brito, quanto o pai, o Niso Neto, eles estão no IML de Macaé, onde o corpo será encaminhado, porque o corpo ainda continua no litoral de Quissamã. Dorlane, você está trazendo informações importantes e atenção, o que a gente tem que entender agora? Eu me coloco no lugar de você que está em casa. Muita gente começa a falar, mas o que aconteceu? Por que esse menino foi para lá? Rian tem 25 anos. Sumiu no primeiro dia, segundo dia, no quinto, sexto dia, as pessoas em casa começam a falar, ih, será que não tem droga no meio? Aí a mãe do Rian veio a público e falou, Rian era um bom menino, não bebia, não fumava, não usava drogas, sequer tomava refrigerante, porque gostava de cuidar do corpo, gostava de meditar, gostava inclusive de comida vegetariana, então descartou essa possibilidade de envolvimento com tráfico de drogas, descartou essa possibilidade de ter saído para comprar drogas. Tô contando a realidade do que as pessoas comentam. E aí, a mãe do Rian trouxe essa informação, que o menino não tinha envolvimento com drogas. Mas algo aconteceu, porque a mãe falou, será que ele saiu para pensar na vida? Será que ele tinha um conflito interior, um choque de pensamentos e ele queria esparecer, meditar, conversar com ele mesmo? A Dorlane trouxe informações importantes. Ele pegou o táxi, ele pegou um ônibus, ele foi para Quissamã. Dias depois, um pescador encontra os pertences do Rian. No dia seguinte, os bombeiros encontram um corpo. A delegada do caso já confirmou que é ele, que se trata do Rian.
Então, ainda tem informações que precisam ser passadas para fechar esse quebra-cabeça. A identificação oficial, como disse a Dorlane, é do pai e da mãe. Não tem a confirmação oficial. E além disso, também tem o problema da identificação. Se tiver condições para tirar a impressão digital, é só assim. O oficial não tem, apesar da delegada ter dito que sim, que o corpo é do menino, do rapaz de 25 anos. Mas, a partir do instante do reconhecimento de alguém da família, e aí sim, aí é oficial. E aí a polícia vai começar a continuar investigando a morte dele. Ô, Dorlane, confirma para mim aonde os pais estão, para onde o corpo vai ser levado e que horas os pais do Rian poderão fazer a identificação. Essa informação você já tem? Por favor, Dorlane. Pois é, temos sim. Eles estão no IML de Macaé, um município vizinho de onde o corpo foi encontrado. A gente acredita que até umas 2h30, 3 horas da tarde, a gente já possa ter uma confirmação oficial por parte dos pais, porque por parte da polícia a gente já tem. A delegada acredita que seja ele, Gotino. Vamos justificar. Por quê? Por causa da bermuda que o jovem está usando e também uma pulseira e um pingente, que seriam idênticos ao que o Rian usava em fotos que foram divulgadas à polícia pela família. Agora eu quero destacar uma coisa também, Gotino, que o local onde o corpo foi encontrado é um local de muito difícil acesso e não é todo mundo que consegue chegar a este local. Tem que ser morador da região ou até mesmo pessoas curiosas que acabam rodando por ali, mas é uma área de restinga, é um parque nacional de Jurubatiba. Então, uma área de preservação ambiental, de vegetação nativa, não é um local de fácil acesso. Verdade, Dorlane. Agora, eu tô colocando aqui no Facebook do Niso, se puder mostrar aqui, Souza, por gentileza, ó, a Nicole Puzzi acaba de escrever, ó. Sinto muito, meu amigo Niso Neto. Rian, seu avô te recebe. O Vinícius Mani, querido Niso Neto, meu melhor pensamento e energia mais amorosa para vocês. A Lili Mulher Ventura. Sei que não há nada que se possa dizer num momento como esse. As pessoas estão mandando mensagens de carinho pro Niso, pra família do Chico Anísio, passando por essa situação. O Carlos Sato também. Niso, meu querido, não sei o que dizer. Nessa hora é difícil, né, Lombardi? Não, é uma situação por quê? Porque a esperança da família, do pai, da mãe, da família toda, da família Paula, né, que é da Sininha de Paula, que é a tia do menino, todos eles tinham uma esperança de encontrar o garoto vivo, 25 anos. Agora, a partir do instante que o delegado vai, a delegada vai, diz que é o corpo do rapaz, e aí os amigos começam a escrever se solidarizando, quer dizer, com a situação. Mas, repito aqui, como disse a Dorlane, a identificação oficial é que vai exatamente valer. O que vale é a oficial. Seja ela do corpo, se o corpo tem condições, porque se não está desfigurado, não está deteriorado, né, se dá para ver o rosto, ou então a impressão digital, com a digital preservada. Essa é o que vale, viu, Gotino? Olha, a polícia confirma que o corpo encontrado é de neto de Chico Anísio. Por que ele morreu? É a pergunta. Possivelmente por afogamento, já que o corpo foi encontrado no mar, ele estava só de bermuda. E atenção, ele estava de bermudas e o que chama a atenção é que ele estava sem camiseta, e a camiseta foi encontrada ontem. Então, o pescador que encontrou os pertences do Rian, ele acabou ajudando nas buscas, porque foi nessa mesma região onde estava o pescador que as buscas recomeçaram nesta quinta-feira e aí o corpo acabou sendo encontrado. Agora, a gente está vendo as imagens do lado direito no vídeo, você vê que é um local completamente afastado de tudo, né? Tem uma pequena estradinha onde a gente vê 2 veículos ali. Para se chegar até a praia, como disse a Dorlane, tem que se andar muito. Eu acredito, viu, Gotino, que o menino, ele com um grupo de amigos, ele devia frequentar esse local. É um local distante para quê? Para meditação, um lugar para ficar um pouco distante de toda aquela muvuca maior, não sei até que ponto. Porque a mãe me chamou a atenção, um depoimento da mãe ontem dizendo que o filho estava procurando alguma coisa mais tranquila, viu, Gotino? Olha, daqui a pouco a Dorlane volta com a gente direto do Rio de Janeiro com novas informações e a gente segue nessa cobertura. Eu tenho outros assuntos para mostrar aqui no Balanço Geral, os nossos sentimentos, a família do Chico Anísio, a família do Niso, esse pai que perdeu o filho, né? É um momento, deve ser uma dor muito grande, uma dor muito intensa. Eu tenho uma amiga que sempre fala isso. A parte do nosso corpo que mais dói se chama filho. Quando ele se vai ou ele se machuca, é a dor mais terrível do mundo. Então, os nossos sentimentos a este humorista, a este ator,
que está passando por essa dor, como muitas pessoas já passaram. Olha, daqui a pouco a gente volta com mais informações. A Fabiola Reipert também vai falar sobre esse assunto na Hora da Venenosa, tá bom? Olha, eu tenho agora uma informação. Ela é Miss, ela é capa da Playboy e ela foi presa por envolvimento em crimes, em assassinatos. Ela é bonita, ela é perigosa. Tem as imagens? Aí está ela, essa loira, modelo, 29 anos, condenada a 3 anos de prisão em regime fechado. O nome dela? Slobodanka Tosic. Foi presa na Croácia, extraditada para a Bósnia. Ela foi julgada e condenada por fazer parte de uma quadrilha. Sabe quem é o líder da quadrilha, Lombardi? Não. O namorado dela. A moça já posou para a revista Playboy, já foi Miss do país dela, é acusada de atrair, atenção, um líder do crime organizado que estava apaixonado por ela, para ele ser morto. Ela usava a beleza dela para atrair os inimigos da quadrilha. Olha aí. Que loucura isso, hein? Olha que E mulher ela está fatal presa. essa, hein? Tá Linda. presa e condenada. Mulher bonita, olha aí, ó. Olha só, um rostinho, bonita, Angelical. mas perigosa. Olha aí, ó. Quem vê cara não vê coração, dá uma olhada, ó. É isso mesmo, hein? O namorado dela é o líder da quadrilha, a modelo já foi Miss, foi condenada por participação em 5 assassinatos e assaltos que teriam rendido o equivalente a mais de 20 milhões de reais. Mulher bonita, né? Miss Croácia, em bola, e colocou toda a beleza dela pro crime, né? Impressionante isso, né? Pra maldade, né? Pro mal, né? Tá aí, minha gente, a informação pra você, Miss e capa da Playboy atrás das grades. Essa não tá assistindo o Balanço Geral, viu? Vem pra cá, tá em Cana e tá na Croácia. Olha, a Polícia Militar de São Paulo tem mais uma arma pra dificultar a vida dos bandidos. As viaturas possuem equipamento parecido com aquele que as crianças não largam de jeito nenhum. É o tablet. É um tablet que ajuda. Olha só, tem um aplicativo ali e consegue identificar e localizar celulares roubados. Vamos ver a reportagem, é muito interessante. É a polícia usando a tecnologia contra o mal. Balança. Espingarda, fuzil, radiocomunicador e, quem diria, um tablet. O uso da tecnologia facilita muito o nosso serviço. Um telefone roubado é bem difícil de localizar. O arsenal da Polícia Militar do Estado de São Paulo tem um equipamento parecido com aquele que os nossos filhos não largam de jeito nenhum. Você tem que ir controlando, senão fica o dia inteiro com o celular, né? O tablet com tela sensível ao toque já vinha sendo utilizado para pesquisa de RG de suspeitos e placas de veículos. Agora, o equipamento acoplado ao painel da viatura tem um novo aplicativo desenvolvido dentro da Central de Processamento de Dados da PM. A ferramenta identifica celulares roubados através do e-mail, que é um número exclusivo. Assim como o chassi de um veículo, ele não se repete. Cada telefone tem um número próprio. Para saber qual é o seu, é só seguir a orientação do Capitão Nunes. Basta digitar asterisco, hashtag 06, hashtag. Na tela vai aparecer o número e-mail. Esse número aqui, o interessante é anotar, salvar ou até mesmo tirar uma foto e guardar ele para fazer o registro da ocorrência. Com o número na mão, os policiais fazem a pesquisa sobre a origem do celular. Consultou, ele apareceu a tela em vermelho, quer dizer que tem alguma mensagem aqui do próprio terminal para nós, né? E tá dizendo aqui ó, a situação do celular. Essa é a sede do 15º Batalhão em Guarulhos, onde trabalham o Sargento Francelino, o Cabo Vicente e o Cabo Seravalli. Eles são a primeira equipe da Grande São Paulo a fazer uma prisão em flagrante graças a esse aplicativo usado no tablet da PM. O que aconteceu? Eles estavam fazendo uma patrulha aqui na região, passaram por um sujeito que, quando viu a viatura da Força Tática, mudou o comportamento. A gente pode dizer que ele tremeu na base
como é muito comum no dia a dia de policiais como eles. O que eles fizeram? Decidiram parar para averiguar. Adivinha o que eles encontraram? Pesquisamos o número de e-mail, o qual foi relatado para os senhores, e ali deu produtos de ilícito. A vítima do roubo é esta mulher, que foi feita refém pelo rapaz flagrado com o celular. Um deles me levou para o quarto, me deixou no chão, sentada no chão, né? Enquanto os outros iam fazendo, digamos assim, a limpeza da residência, né? Ela já havia perdido as esperanças de encontrar o telefone quando recebeu uma ligação. Aí recebemos uma ligação no celular dele, né? Dizendo que era um dos PMs que tinha encontrado o celular para eu comparecer no distrito policial onde foi feito o boletim de ocorrência. Por causa do tamanho, do valor e da enorme quantidade de opções, os telefones celulares estão entre os objetos preferidos dos ladrões. Eles roubam aqui, vendem ali e até matam para ter um smartphone. Muitas vezes nem passam para frente, preferem ficar usando o aparelho. Lembra do bandido preso pela equipe do Sargento Francelino, do 15º Batalhão? O celular roubado já tinha até foto do filho do ladrão. Eu tô com uma imagem aqui, tô só esperando cobrir. Já cobriu, Cláudia? Já cobriu? Hora que terminar de cobrir, você me avisa para colocar no ar. Atenção, vamos falar sobre o neto do Chico Anísio. Não mostra ainda. Coloca a frase para mim aqui. Atenção, corpo do neto de Chico Anísio encontrado no Rio de Janeiro. Já cobriu? Então pode mostrar, por favor. Por favor, eu em respeito às pessoas que estão em casa. Olha, essa é a imagem. O corpo já foi coberto. Praia de Quissamã, litoral do Rio de Janeiro. O Rian Brito, ele desapareceu na terça-feira passada. A informação só foi confirmada na quinta pela família que estava esperando a polícia trabalhar. Na quinta-feira, a gente mostrou aqui no Balanço Geral o desaparecimento do Rian. Esse garoto de 25 anos, músico. E aí, vieram as informações. O Rian foi num shopping, não foi para autoescola, deixou o celular em casa, sacou um dinheiro, pegou um táxi. A imagem do táxi eu já mostrei. Depois, Rian vai para a rodoviária e pega um ônibus para o litoral norte do Rio. Ele vai para Quissamã, que é essa imagem. Olha, do lado esquerdo, ele saindo do shopping, pegando táxi para ir para a rodoviária. Agora, abre a imagem da direita, por favor, Souza, a imagem da praia, só para o pessoal em casa ter uma noção. Foi nesse local que hoje a polícia encontrou um corpo. Pela semelhança física, pela pulseirinha no braço, pela correntinha, a delegada que está investigando o caso disse à imprensa que se trata de Rian Brito. Essa informação não é oficial porque o Lombardi já explicou aqui, porque precisa... Só vale depois da identificação, tanto da família, ou a identificação do corpo pessoal ou a identificação pelas digitais. Isso, precisa de uma identificação oficial por parte da família. Só que os familiares não estão nesta região ainda, estão a caminho. E o corpo vai ser levado para o Instituto Médico Legal. Rian estava desaparecido há 9 dias, desde terça-feira passada. Agora, a mãe acreditava muito que ele fosse ser encontrado com vida. O pai também. A Brita, que é a mãe, e o Niso, que é filho do Chico Anísio, os pais do Rian, acreditavam muito que ele fosse ser encontrado com vida. Diz que ele gostava de, às vezes, sair para meditar. Que ele era um eremita, um cara que gostava de sair para colocar os pensamentos em ordem. Será que isso aconteceu? Desta vez não, porque se passaram 9 dias, ele não fez contato. E aí a família começou a ficar preocupada. Ontem, o pai publicou um vídeo, deixa eu até pegar esse vídeo aqui, Lombardi, pra gente mostrar pro pessoal que tá em casa. Ontem o pai publicou um vídeo em que ele acreditava que o filho ia ser encontrado, né, Lombardi? A expectativa era essa mesmo, era de que o garoto fosse encontrado com vida, tanto o pai quanto a mãe. Agora, o local é um local super distante, super deserto, de praia, e é um local que, exatamente como disse a própria mãe numa mensagem que ela postou nas redes sociais, ele andava sempre distante para meditar. O que me faz levar um pouco para o lado que ele possa ter tirado a vida, por quê? Porque ele deixou o celular em casa. Se ele tivesse com o celular, ficaria muito mais fácil de uma operadora de rastrear o celular. Olha, vamos ouvir o depoimento ontem dado pelo pai.
próximo de Macaé, onde foram encontradas os documentos e as roupas do Rian, do DDPA, que é e as buscas continuam muito intensas aqui na área. Queria aproveitar e agradecer o pessoal da Defesa Civil, os bombeiros locais, a doutora Ellen, que é a delegada do DDPA, que é a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, que estão todos fazendo um trabalho incrível. Olha lá, o pai agradecendo. E a última notícia que a gente soube é que o Rian desembarcou aqui, na rodoviária daqui. Então o pai está lá, hein? O pai está em Quissamã. Estava lá ontem, não sei se ele voltou para o Rio. À noite. Então o taxista que a gente vinha procurando e que muito provavelmente está com medo de se apresentar, a gente já descartou um pouco o fato dele, sei lá, a gente queria saber onde ele tinha deixado o Rian e tá claro que deixou na rodoviária do Rio. Olha aí, eles já identificaram esse taxista. Né? Saber como é que ele o Niso, ele acreditava muito que o filho ia ser encontrado com vida. Agora deixa eu perguntar, o Leonardo Lara, Léo Lara tá comigo ao vivo aqui, direto do Rio. Tem mais um repórter comigo ao vivo, é o Léo Lara. Me dá as imagens agora da praia, o corpo foi encontrado, a imagem do corpo foi encontrado, aí a imagem aberta pra você. Olha aí, ó, o corpo foi encontrado. O Léo tá no Rio. O Léo, me explica uma coisa. O Niso, ontem ele estava em Quissamã. Ele já voltou para a capital? Ele já voltou para o Rio de Janeiro? Ou ele está ainda em Quissamã? Ele deve estar indo para o local onde o corpo foi encontrado. O que você pode falar para a gente de novidade desse caso que a gente está mostrando ao vivo aqui no Balanço? Boa tarde para você, amigo. Olá, Gotino, boa tarde a todos. O pai e a mãe do jovem permanecem em Quissamã, que fica a 241 quilômetros aqui da capital fluminense. Gotino, esse ponto onde o corpo foi encontrado é de difícil acesso e por isso toda a demora para que os familiares cheguem nesse local e também a perícia. Você vê que a área está isolada, mas por enquanto os peritos também não tiveram acesso a esse local na praia. Para você ter uma ideia, Gotino, esse lugar aí fica a 25 quilômetros, onde no último domingo foram encontrados os objetos pessoais do Rian Brito, de 25 anos. A blusa dele, um cartão bancário, o chinelo e também um documento. Todo esse material ficou na areia, o que dava a entender, levantava toda a suspeita que ele tinha deixado na praia para tomar um banho de mar. Depois, dali não havia nenhuma nova peça nesse grande quebra-cabeça que a polícia tentava desvendar. Chegou ao fim o mistério, mas para a polícia apenas o início de uma nova fase da investigação. Os policiais ainda tentam descobrir se alguém teve acesso ao neto de Chico Anísio nesse grande parque nacional onde o corpo foi encontrado. Por enquanto, a família não se pronunciou oficialmente, mas a polícia diz que sim, é o corpo de Rian Brito, de 25 anos. Os agentes reconheceram por um pingente e também por uma pulseira, Gotino. Olha aí, o Léo Lara com a gente, direto da capital fluminense, direto do Rio de Janeiro. Os pais do Rian estão em Quissamã, mas não chegaram até o local ainda. E eu acho que eles estão esperando, né, Lombardi? Eles estão esperando no Instituto Médico Legal o traslado do corpo. Não há necessidade de ir até o local. Por isso que os pais estão no Instituto Médico Legal de Macaé, para onde o corpo vai ser levado, viu, Gotino? Agora, deixa eu mostrar aqui, ó. Fecha aqui, por favor. Chama atenção. Léo, continua comigo aqui. Ó, ele estava com a camiseta e os chinelos. Eu coloquei um tênis aqui que eu improvisei agora para mostrar para você. Ele estava com a camiseta e os chinelos assim, na areia, a 20, 30 metros da água. Sabe quando você tá na praia, você fala, pô, vou tomar um banho de mar? Você põe o chinelo ou o tênis e põe a camiseta em cima e vai. Essa é a impressão, né, Léo? De que ele deixou ali e foi tomar um banho de mar. E foi nesse local que o pescador encontrou os pertences do Rian. Chinelo, camiseta, cartão bancário e documentos pessoais. Por isso, a polícia acredita que ele tenha entrado no mar para tomar um banho. É isso, Léo? E a esperança da família, principalmente, viu, Gotino, que tivesse tomado esse banho de mar e depois
feito alguma trilha por dentro desse imenso parque nacional e ficado ali meditando por alguns dias, já que ele tinha esse costume. Ele é descrito, viu, Gotino, por todos os amigos com quem eu conversei como um jovem tranquilo, sem inimigos, inclusive se dedicava à música mais de 12, 13 horas por dia, envolvido em instrumentos musicais, era um apaixonado pela música e sempre negava essa fama da família, nunca quis fazer da fama da família algo que beneficiasse ele na carreira. Tentava se especializar nesse assunto para conseguir, com os próprios méritos, ser alguém nessa carreira de artista ligado à música, viu, Gotino? Olha, Léo, essa informação eu não sabia, hein? Ele tinha tudo para que as portas fossem abertas para ele. Ele tem um pai famoso, que é o Niso, seu Ptolomeu da escolinha do professor Raimundo. Ele tem um tio famoso, que é o Bruno Mazeu, que é ator, humorista. Ele tinha um avô muito famoso, com penetração em várias emissoras de televisão. E ele fazia questão de que ninguém se metesse na vida dele profissional. Queria subir por méritos próprios. Ele estava, inclusive, cursando produção musical numa faculdade do Rio. Olha aí. Agora, atenção, Lombardi, eu tenho uma dúvida. Eles estão parados ali. Ou eles estão aguardando um veículo para o transporte. Estão esperando a perícia. Ou eles estão esperando a perícia, ou os peritos estão ali e o desespero é tão grande dos familiares que o Niso e a Brita podem estar indo para lá. É possível. Agora, ali eles estão esperando a perícia. O corpo só será retirado ali depois que a perícia for feita, depois de examinado. Isso é a perícia do local. Aí depois, quando o corpo for levado para o Instituto Médico Legal, aí sim, aí a autópsia vai revelar a causa da morte. Olha aí, gente, as imagens do helicóptero da Record no norte do Rio de Janeiro, sobrevoando a praia de Quissamã, onde o corpo de Rian Brito foi encontrado agora há pouco. Segundo, eu quero colocar dessa forma no condicional, tá, Cláudia? Acho que é importante isso. Segundo a delegada que investiga o caso, nos informou aqui a Dorlane, nossa repórter, segundo a delegada, é o corpo do neto do Chico Anísio. Mas a identificação oficial ainda não foi feita, porque o corpo ainda está no local, não foi levado para o Instituto Médico Legal. Isso é muito importante. Por que a delegada acredita? Os bombeiros também já informaram que acreditam que se trata dele, por causa das semelhanças. A bermuda, a pulseirinha, a correntinha, né? E a proximidade de onde os pertences foram encontrados ontem. E mesmo o rosto, né? Porque eles têm uma foto do jovem Rian, eles têm a foto. Então, não, tudo indica, mas agora, eu repito aqui, como os nossos colegas sempre disseram aqui, a identificação oficial ela é feita de duas maneiras, ou pessoalmente pela família e depois pela identificação das impressões digitais. Do contrário, é sempre uma suspeita de ser do corpo ser exatamente um jovem de 25 anos. Movimentação do carro, e eu tô achando que eles vão colocar o corpo nesse veículo e levar para o Instituto Médico Legal. Olha só, teve a movimentação. Informação importante que está chegando pra gente aqui, Lombardi, pode falar. O corpo, eu acredito, até só se as coisas mudaram, porque, do contrário, só é liberado o corpo do local depois da chegada dos peritos. Os peritos vão examinar o corpo no local, o corpo é fotografado, examinado pelos peritos e aí sim, depois é removido para o Instituto Médico Legal. E no Instituto Médico Legal, a autópsia vai ser feita e lá já no IML a família vai poder fazer a identificação oficial, viu, Gotino? Tá aí, gente, a imagem para você, aguardando a perícia, o corpo ainda no local. O que me chama a atenção é o seguinte, os pais estão onde neste momento, né? Porque deve ser perto aí, segundo a Dorlane, eles estão no município vizinho. 25 quilômetros. 25 quilômetros. Eu falei 20, 30, o Lombardi matou aqui 25. Então, Léo, eu não sei se os pais estão indo para lá, o Niso Neto, ou se os pais vão esperar no IML. Mas é uma angústia muito grande porque eles têm a informação de que se trata do Rian, mas eles ainda não viram, eles ainda não confirmaram oficialmente. Eu acho que deve ser uma angústia muito grande para essa família, viu, Léo? Traz as suas informações ao vivo, direto do Rio pra gente.
Olha, Gotino, você imagina que a mãe do jovem ficou ontem durante todo o dia sentada em frente à delegacia, inclusive postou uma foto em uma rede social vestindo a roupa do filho e na legenda escreveu que estava ali esperando por ele, que ele deveria chegar a qualquer momento, depois de um período de meditação. Ela acreditava até o fim que o jovem estava vivo. E o pai dele também permaneceu na região acompanhando todas as buscas que envolveram dezenas de agentes e também aeronaves que sobrevoavam essa região de difícil acesso para tentar encontrar o Rian Brito, de 25 anos. Uma informação sobre a investigação da polícia entra nessa nova fase com o fim do mistério. Eles tentam desvendar todo esse quebra-cabeça, esse mistério envolvendo o desaparecimento. Surgiu uma nova imagem de câmera de segurança, além daquela primeira gravação de um shopping, uma área nobre aqui da Zona Sul que mostra o rapaz entrando em um táxi. Os policiais já têm a imagem do rapaz chegando na rodoviária do Rio sozinho, o que indica e não deixa dúvida, viu, Gotino, que agiu por vontade própria, sacou os R$500 no banco, foi até a delegacia e embarcou no ônibus para a cidade que fica a 241 quilômetros aqui da capital fluminense. O que chama a atenção da família é que em nenhum momento antes ele visitou essa cidade ou fazia menção a essa cidade que não é tão conhecida assim, Gotino. Obrigado. Daqui a pouco você volta atualizando o noticiário. Olha as imagens do helicóptero, o corpo de Rian Brito encontrado. Daqui a pouco eu vou trazer novas informações direto do Rio de Janeiro.